pessoal. Então, assim, galera, o que a gente tem que ver aí com vocês, né, é o que vocês entenderam de todo esse livro. Foi um livro que nós demoramos bastante para terminá-lo, é um livro que eu divido ele bem, tá? Uma das coisas que eu entendo muito é que nós estamos passando por um período difícil. Eu sei que aula online não é fácil, tá? Principalmente para quem não tem tanta experiência no quesito, né? Quem não tem tanto acesso, ou eu tenho, por exemplo, tem vários alunos que nunca tiveram esse tipo de interação, né? Para ter aula online. Então, eu entendo todas as dificuldades que vocês estão passando, tá? Então, por isso, também na hora de preparar a aula, eu busco ter o máximo de cuidado possível, né? Para que a gente não tenha nenhum problema, para que vocês possam ter um entendimento o melhor possível. Então, o que a gente tem que buscar é ter o melhor entendimento, tá? Que vocês consigam entender tudo que nós estamos passando aí para vocês, tá? Bom, pessoal, então, primeiro de tudo, igual já comentei a semana passada, estamos passando por medidas ainda mais restritivas, né? Vocês estão, Rio Preto, a partir de amanhã cedo, está em lockdown, está tudo fechado. Essas medidas mais restritivas, elas vão até o dia 30 de março, apesar de segunda que vem até vai ter uma melhor flexibilização, mas assim, a tendência é que continuemos com essas medidas restritivas ainda um tempo, né, pessoal? Continuemos ali um tempo até grande, tá? Então, não é o que nós gostaríamos de falar para vocês, né? Não é o que eu particularmente gostaria de falar para vocês, mas, infelizmente, faz parte, né? Infelizmente, é o que nós vamos ter que viver aí, tá? Pessoal, esse livro, eu tenho falado algumas aulas já para vocês. Esse livro, o intuito dele foi passar os conceitos de hardware para vocês. Igual eu falei, a primeira parte do hardware mesmo, né? Então, nesse conceito de primeira parte de hardware, o que eu queria passar para vocês é que vocês aí tenham o que vocês já devem saber, tá? O que vocês já devem saber para ao final desse livro, da aula de hoje, né? O que vocês têm que saber, pessoal, é que faz todas as peças. Eu já falei para vocês nas outras aulas, torna a repetir, é evidente que saber questões de configurações não é tão simples assim, demanda tempo, demanda algumas dedicações relacionadas ao aprendizado de vocês, mas grande parte das coisas vocês já têm que saber, tá? Bom, o que nós tivemos na aula passada? Continuamos o assunto virtualização de sistemas, né? Continuamos falando sobre a parte de virtualização. Vocês virtualizaram, nós virtualizamos ali o Windows 10. E aí, pessoal, podem ficar tranquilos que o próximo livro ele é só sobre sistemas. Nós vamos falar sobre sistemas operacionais proprietários, sistemas operacionais livres, instalar algumas distribuições, tá? Tudo isso será feito aí na próxima aula, no próximo livro, perdão. Não só na próxima aula, as primeiras aulas são introdutórias, mas o próximo livro inteiro a gente fala sobre isso, tá? Então, na aula passada eu passei para vocês uma parte da instalação do Windows 10. E aí, galera, o que vocês têm que ter em mente, tá? Com aquele passo a passo, o sistema é o mesmo, tá? O jeito é o mesmo de instalar, tá bom? O que vai modificar entre um e outro? O que vai modificar na parte de instalação, tá? O que vai modificar lá na parte de instalação é na hora de dar um boot. Então, na hora de vocês darem o boot no sistema, modifica algumas coisas, mas
grande parte ali do que a gente vai fazer, tá? É idêntico. Tá bom, pessoal? Então, grande parte das coisas que nós vamos fazer aí dentro do sistema é assim. Na realidade, o que a gente deve levar em consideração, pessoal? Aquela parte de boot, a única coisa diferente você vai ter que criar um pendrive de boot, você vai ter que iniciar pelo pendrive ou pelo DVD, e assim por diante. Então, é isso que você vai ter que fazer. De resto, é tudo igual, tá, gente? Então, na aula de hoje, nossa intenção é relembrar os conceitos. É lógico, pessoal, que é para relembrar. Nós vamos passar algumas coisas para vocês. Não passar todo o conceito novamente. Né? Não dá para passar o módulo inteiro de novo para vocês, tá? Então, nós vamos relembrar algumas coisas e, principalmente, passar alguns conceitos aí do que nós já tivemos, tá bom? Pessoal, se chegar ao final da aula, vocês não tiverem dúvida em algum entendimento, se vocês não tiverem lembrando alguma coisa, se vocês chegarem e falar, professor, eu não sei o que tal peça faz, por favor, me procure. Me chame, dá um jeito de tirar as dúvidas aí, tá? Bom, e aí uma das coisas que a gente mais bateu na tecla, né, esses dias, essas aulas que nós estamos aí, foi com relação aos componentes básicos, né? Os componentes básicos do computador, pessoal, os 5 itens lá que Andrew Tannenbaum, lá nos anos 70 ali, né, definia como um computador e que nós usamos como definição até o momento. Então, Andrew Tannenbaum, ele definia que um computador, ele é um objeto que tem esses 5 componentes: placa-mãe, processador, memória, dispositivo de armazenamento, tá? E uma energia. Por isso mesmo que falar de computador hoje é bem mais amplo do que nós falávamos de computador há 20 anos atrás, quando o Tannenbaum falou sobre isso, tá? E aí, qual a função de cada uma? É lógico que mudou com o passar do tempo, mas ainda é a placa-mãe interligar os componentes, o processador ter toda a base de cálculo, o HD, vamos trocar, dispositivo de armazenamento, porque a gente já nós vamos comentar, ele pode ser um HD, um SSD ou um M2. A memória RAM, memória volátil, né? Memória que ela é apagada quando é reiniciada, e a energia, as fontes aí que nós já vamos discutir, tá bom? E aí, como é que o hardware ele é dividido? Ele é dividido em periféricos de entrada, periféricos de saída. Onde? Os periféricos de entrada são todos aqueles que você vai inserir as informações dentro do seu dispositivo. Os periféricos de saída são aqueles que vão exibir. E alguns fazem as duas partes. Exemplo de periférico de entrada: teclado, mouse, seu pendrive, tá? Exemplo de periféricos de saída: por exemplo, o seu monitor, uma impressora, tá? Tudo que te manda dados, tá bom? Depois eu mando para vocês essa apresentação, tá, galera? Bom, então, lembrando, os periféricos, eles são divididos em entrada, aí outro termo que eu quero que vocês se acostumem, pessoal, é os termos em inglês. Periféricos de entrada, input, são os input devices. Periféricos de saída, output, são os output devices. E tem os que fazem os dois, que são os de I/O, eles fazem entrada e saída. Esses são, por exemplo, uma impressora multifuncional, que ela tem a impressora e o scanner, ou, por exemplo, um monitor touchscreen, tá? Então, ele faz as duas partes.
Só vamos para o nosso primeiro, primeiro exercício aí. Vai lá, galera.
continuar, pessoal? Bom, vamos lá. Então, continuando aí. Pessoal, outra coisa que nós comentamos bastante com vocês foi sobre o funcionamento da BIOS, né? Primeiro, o que quer dizer BIOS? BIOS quer dizer Basic Input Output System, quer dizer Sistema Básico de Entrada e Saída, né? E qual que é a função da BIOS? A BIOS ele é um firmware, nós chamamos, né? Firmware é um software e um hardware que trabalham juntos. Então, a BIOS ela é um software e um hardware que acabam trabalhando juntos, tá? Pessoal, o que isso quer dizer? Tem uma pecinha na sua placa-mãe que é o setup, é a BIOS. Na verdade, lá a pecinha é a BIOS, perdão. Essa tela que vocês estão vendo é o setup, tá? Qual que é a função da BIOS? Guardar as configurações da placa-mãe. Então, por exemplo, quando você inicializa a sua máquina pelo seu HD, quem inicializa é a BIOS. Quem guarda essa configuração a hora que você desliga, a hora que você tira da tomada, é a BIOS, tá? Então, essa é a função principal. Guardar essas informações, tá? Existem diversos modelos de BIOS. Cada uma delas tem uma configuração específica. Então, cada uma delas, pessoal, guarda uma configuração específica. Então, cada uma delas vai te trazer ali uma configuração específica da sua placa. E também vai deixar você modificar algo especificamente. Então, por exemplo, vamos supor lá que você pegue, principalmente software de notebooks, né? Você vai ter pouquíssimas coisas que você vai poder alterar, tá? Então, pouca coisa mesmo você vai ter acesso. Por exemplo, você vai ter acesso a poder alterar data e hora, sequência de boot, assim por diante. As placas-mães mais avançadas, mais tops, né, elas te proporcionam você poder fazer mais alterações. Mas, geralmente, o software da BIOS ele vai te proporcionar poucas alterações, tá? Por quê, pessoal? Na realidade, isso é uma proteção. Se você não sabe trabalhar com BIOS, você não sabe mexer com ela, pode acontecer de você tentar fazer algum tipo de alteração e aí, né, você modificar algo que não deve e aí ela deixar de funcionar, por exemplo. Então, isso é um perigo muito grande, tá bom? Bom, depois eu mando para vocês, tá? Bom, e o que é atualizar a BIOS? Às vezes as pessoas ali, elas ficam nessa de, vou atualizar a minha BIOS. Primeiro, como faz para atualizar a BIOS, né? Você vai ter que ir lá no site da placa, tá? E vai baixar o software específico daquela placa. Você vai ver o modelo, tá? E pelo modelo, você baixa o software específico. Então, então assim, você vai pegar esse modelo e vai baixar especificamente, né, esse software, tá? Bom, e aí hoje em dia é muito simples, tá, gente? Você vai baixar esse software da BIOS e vai simplesmente baixar também ali, além desse software da BIOS, você baixa o instalador, por exemplo, esse é o exemplo da ASUS, tá? Então você baixa o software da BIOS e o instalador, e aí você baixa a SID, né, que nós chamamos, que é a raiz, né? Bom, e temos também a UEFI. A UEFI, pessoal, é a evolução da BIOS. As placas-mães mais novas, elas usam um padrão chamado UEFI, que é um tipo, né, de configuração também. A UEFI continua sendo
também um software de gerenciamento da placa-mãe. A diferença é aquela evolução da BIOS. Por exemplo, a BIOS, você entra na BIOS, é só aquela tela preta, e você vai trabalhando naquela tela preta lá, apenas com o teclado. A UEFI, você pode trabalhar com o mouse também, tá bom? Depois eu mando esse textinho para vocês, tá? E para atualizar o UEFI, como é que faz? Pessoal, mesmo esquema. Mesmo esquema, você vai baixar o software da UEFI e vai instalar lá. Bom, qual que é a diferença entre BIOS e UEFI? Primeiro, velocidade. A velocidade da UEFI é maior, tá? Então, você vai ter ali uma velocidade muito maior dentro da UEFI, tá? Tem menos... E como vem essa velocidade, né? Como é que você vai distinguir, vai saber por que essa velocidade é maior? Porque ela vai ter menos passos. Então, por isso que ela vai ter uma velocidade maior aí, tá bom? Bom, e eu tenho chance de escolher uma ou outra? Não, pessoal. Já vem na placa, a placa já vem configurada. Ah, professor, mas você acabou de falar que eu posso atualizar a BIOS? Pode, realmente você pode atualizar a BIOS. Só que atualizar a BIOS, tá, pessoal? Não quer dizer que você vai conseguir modificar o software dela. Até porque a atualização ela é feita com base em um software proprietário, tá? Por exemplo, ó, como é que eu baixo a BIOS da ASUS? Vamos lá. Eu venho aqui, ó, vou entrar no site da ASUS, né? www.asus.com. Beleza, entro lá no site da ASUS. Aí eu venho aqui, ó, vou lá. Suporte, tá? Ou eu posso clicar aqui, ó, nessa lupinha. E eu já digito o modelo. Então eu venho aqui, digitar um modelo ali. Peraí, opa. Por exemplo, vou pegar um modelo que eu usei muito, P5VD2-VM. Cliquei, ele já vai para a tela de suporte, tá? Cliquei aqui na placa, para ele acessar a minha placa, né? Pera, tá só porque eu... Aqui. Aí, ó, achei a placa. Aí eu venho aqui, ó, drivers e softwares. Olha lá, ó, BIOS e firmware. Aí tá aqui, ó. Esse aqui, pessoal, é o software da BIOS. Não é porque eu baixei esse software aí que ele vai fazer tudo para mim, viu, gente? Tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Às vezes as pessoas acham que só porque eu baixei é um arquivinho bem pequeno, tá? Mas eu tenho que baixar também, ó. Aqui, ó, vim drivers e tools. Vou pegar do 8 aqui, só para mostrar para vocês. Eu tenho que baixar aí também o software dela. Tem um softwarezinho que é o instalador aí, para a gente poder usar esse programinha que eu falei para vocês, tá bom? É lógico, pessoal. Qual cuidado você tem que tomar? O cuidado que você tem que tomar é o seguinte, igual eu vim aqui, ó, eu vim no site da ASUS, fui lá, vamos supor, tá vendo aqui, ó, baixei dessa aqui, P5VD2VM. Só que,
Olha o tanto de P5VD2 que tem, ó. P5VD2VM, P5VD2VMSE, P5VD2MX, P5VD2X. Pessoal, não é porque ela começa igual, por exemplo, P5VD2, não é porque o início é igual que é a mesma placa. Tomem cuidado com isso, tá bom? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso aí, tá, gente? Pessoal, vamos para o nosso segundo exercício de hoje. Vai lá, galera.
Continuar, pessoal? Bom, vamos lá então. Então, galera, vamos ver o funcionamento das nossas peças aí. Então, nós já falamos algumas vezes para vocês sobre o funcionamento das peças e principalmente, né, sobre escolhas que nós devemos fazer. A primeira de todas é a placa-mãe. A placa-mãe, ela sempre foi considerada há bastante tempo, né, o que tinha de mais importante dentro de todos os dispositivos. Então, dentro de tudo que nós temos ali, né, o mais importante, assim, há anos atrás, tá, gente? Há uns 20 anos atrás, era a placa-mãe. Por que ela perdeu essa importância, pessoal? Por que ela perdeu essa importância? Porque o processador foi ganhando mais importância, tá? E como foi isso? Bom, primeiro, o processador ele começou a gerenciar o vídeo, que era de propriedade da placa-mãe, depois começou a gerenciar o acesso à memória, tá? Bom, e hoje o que a placa-mãe faz? Basicamente, ela interliga os componentes. Uma das coisas que até uma briga é a placa-mãe, ela é uma placa-mãe de entrada, né? Tem a mesma qualidade ou faz o mesmo trabalho de uma placa-mãe top. Aí é uma das brigas que tem, né? Mas aí é difícil falar, porque, por exemplo, a placa-mãe de entrada, pessoal, ela tem ali, ela vai ter componentes de menor qualidade. Então é difícil falar se ela realmente vai te dar transtorno. Eu, na minha sincera opinião, eu acho que se você tem uma placa-mãe de entrada e você troca, coloca uma placa-mãe mais top, eu acho, que é evidente, eu acho, não tenho certeza, que essa placa-mãe ela vai te proporcionar uma base de cálculo muito melhor, tá? Eu vou mandar uns textos sobre placa-mãe no grupo de vocês, depois vocês dão uma lidinha. Então, hoje a função da placa-mãe é a de interligar os componentes apenas. Vamos ter diversos modelos, tá, de placa. E aí, que você tem? Na verdade, assim, quando perguntam para nós, pelo menos quando perguntam para mim, o que se deve escolher primeiro, eu sempre falo o processador, porque a partir do processador você consegue escolher a família, você já tem a família da placa e aí você consegue ir montando os outros componentes. O processador, esse sim hoje, o mais importante de todos os componentes, né? Responsável por toda a base de cálculo, tá? Então, hoje, nós temos dois grandes fabricantes de processadores, a AMD e a Intel, onde, se você tem um processador da AMD, a sua placa-mãe tem que suportar aquela família de processador. Tem uma placa-mãe Intel, sua placa-mãe também tem que suportar aquela família. Mais que isso, não quer dizer, tá? Não quer dizer que se você tem uma placa-mãe que ela suporta Intel, ela vai suportar todos os Intel. Não quer dizer que a placa-mãe suporta AMD, ela suporta todos os AMD. Vou citar um exemplo. Vou aproveitar que o site está aberto. Olha aqui, ó, pessoal. Quando eu vou lá, o meu site aberto, da minha placa-mãe aqui, não é a minha, tá, gente? É uma placa-mãe aleatória, mas é uma placa-mãe que eu lembro que eu troquei muito quando eu trabalhava como técnico numa empresa. Você vem aqui, ó, suporte CPU e memória. Ó, isso aqui é todos os processadores que essa placa-mãe suporta. É uma das coisas que você tem que ver na hora de que você vai comprar uma placa. Eu tenho um processador, eu vou trocar de placa, eu tenho que ver qual placa que processadores a minha placa-mãe suporta, tá bom? Vou dar um exemplo simples. Eu troquei a placa-mãe aqui e eu tinha um processador, não, na verdade eu comprei um processador e tinha uma placa-mãe já. E eu fui colocar na placa-mãe antiga e ela não suportava, mesmo sendo o mesmo soquete da mesma família. Tá bom? Então, igual eu falei para vocês, temos essas
esses dois grandes fabricantes de processadores. Mas, pessoal, não quer dizer que são os únicos, tá? Tem outros menores, como a Via, CIS, e tem um que está com uma parceria agora com a Apple, tá? Que é são os processadores de nova geração da tecnologia ARM, tá? E esses processadores, esses sim, tá vindo aí com uma boa qualidade, tá bom? Os dispositivos de armazenamento é onde os dados vão ficar. Então, onde os dados vão ficar armazenados, tá? Então, por exemplo, o mais antigo é o HD, que foi em muito tempo muito usado. Então, ele era HD IDE, depois virou HD SATA. E uma das coisas que eu mais falei para vocês foi o seguinte: o HD ele foi o que menos evoluiu. Como assim, pessoal? O que menos evoluiu? Se você pegar todos os dispositivos, a placa-mãe ela perdeu os serviços, mas ela evoluiu na qualidade. Se você pegar o seu processador, ele evoluiu gigantemente. Pegar a memória RAM, ela evoluiu, tá? Principalmente velocidade e tamanho. O HD só tem mais capacidade de armazenamento. Agora, se você for fazer uma análise fria dele e abrir um HD IDE de 20 anos atrás e abrir um HD SATA hoje, já falei para vocês, você vai notar que ele é idêntico. Ele é idêntico, ele tem a mesma configuração. Tá, pessoal? Isso não quer dizer, né, que ele tem a mesma velocidade. Mudou pouca coisa, teve uma melhora de velocidade, mas não tanto, tá, gente? O SSD, esse sim é a evolução do HD, ele não tem disco, né? Ele deixa de ter o disco ali e vira magnético. Então, expliquei para vocês, se vocês tiverem que explicar para alguém, o SSD é como se fosse um grande pendrive, tá? E hoje a evolução maior de todas é o M2. O M2, sim, esse é uma super evolução, tá? Ele é muito mais rápido, mas ele é uma geração mais nova, precisa de uma placa especial para colocar ele. A memória RAM, pessoal, a memória RAM, ela evoluiu bastante, principalmente da DDR até agora, né? Os primeiros padrões, SD-RAM, DIMM, eles não eram tão bons. A DDR, ela já vem com a velocidade de 400 MHz, onde a DIMM era 133, então era muito pouco. Hoje nós estamos padrão DDR4. E primeiro, qual que é a função da memória RAM, né? A função da memória RAM é auxiliar o processador na velocidade dos componentes. Então, torna a base de cálculo melhor. Então, ela faz com que ela auxilie o processador. Como ela auxilia? Por exemplo, você abre 3 programas e aí você não tá, porque hoje todos os programas são multitarefas, são multifunções, e aí o que acontece? Você abriu esses 3 programas, uma hora o processador fica cheio, ele joga na memória RAM enquanto ele está executando outra coisa, tá? E aí depois que termina, a memória RAM ela é completamente apagada, né? E aí, por exemplo, uma das coisas que a gente faz muito no Windows, tá? Quando ele começa a dar algum problema de travamento, é reiniciar o computador. A gente faz isso para que a memória RAM possa ser desafogada. Hoje nós não temos tanto problema assim, porque a quantidade de memória RAM é muito grande, né? E a sua frequência melhorou bastante também. A fonte de energia é responsável por energizar a sua placa. E aí, pessoal, uma das coisas que eu bato sempre na tecla é que as pessoas tentam economizar muito quando vão usar uma fonte de energia. Isso não é legal. Por que não é legal? Porque o que vai acontecer é você ter fontes que não vão energizar muito bem os seus componentes, tá? Então, são fontes assim que você comprar uma fonte nominal, por exemplo, são fontes que não vai dar energia para sua placa e aí fica travando a máquina. Existe um selo chamado selo 80 Plus. E aí, pessoal, esse selo, ele é bem importante. Por quê? Porque são testes que são feitos na fonte para que ela funcione melhor. Esses testes são bem específicos, tá? E tem que tomar a gente tem que tomar bastante cuidado, porque hoje existe até empresas que pirateiam ali esse nosso selo 80 Plus, tá?
E quais tipos de fontes nós temos? Nós temos as fontes nominal, real e a fonte modular. Onde a fonte nominal ela é uma fonte que ela não vai dar a potência necessária, tá? Então ela não vai dar a potência que está no selo dela, é a fonte mais simples que tem, tá? E aí uma das coisas que eu brigo muito, pessoal, é que a fonte, que eu sempre já até cheguei a comentar com vocês, a fonte é o que há de mais barato, geralmente no computador. Geralmente o que você vai pegar de mais em conta no computador é a fonte, tá? E aí as pessoas tentam economizar na fonte, né? Então é muito complicado você fazer isso porque mesmo você pegando uma fonte real, tá? Ela não vai ter um custo tão alto se você comparar com os outros dispositivos. A placa de vídeo, a placa externa principalmente, ela vem para auxiliar o processador, tá? Nos cálculos 3D, tá bom? Então, ela vai auxiliar o processador ali quando o assunto é cálculo 3D, tá? A placa de vídeo sozinha, ela praticamente é um computador, porque ela tem memória RAM, ela tem o processador dela que chama GPU e ela é muito potente, dependendo exatamente do modelo que você escolher, tá? E hoje nós temos também dois grandes fabricantes que dominam o mercado. A Nvidia, que faz a série GeForce, e a Radeon, que faz a série ATI. A Nvidia, ela é hoje líder do mercado, e a ATI, quem é dona da ATI, é a AMD, por isso que a AMD tem um poder gráfico tão grande. A Intel, ela está tentando entrar firme no mercado de placas de vídeo, porque ela viu que dá um retorno muito grande, tá? Então, por isso que ela entrou firme aí no mercado das placas de vídeo, tá bom? E os notebooks, ou os nossos smartphones também, eles também têm chips de vídeo, tá, gente? É, Então, mas é lógico, por exemplo, eu tenho um notebook aqui, ele tem uma placa de vídeo integrada, é uma GeForce. E é bem menor, é evidente, né, pessoal? A configuração do que uma placa de vídeo comum que a gente vê ali, né, que a gente tem contato. Pessoal, vamos para o nosso terceiro exercício aí. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal? Então, continuando aí. Bom, pessoal, a última parte que nós estudamos aí foi sobre sistemas operacionais, né? E aí, o que a gente precisa lembrar? Sistemas operacionais é responsável pelo hardware e pelo software, tá? Então, ele que vai fazer esse gerenciamento. Na verdade, a gente já falou que quem faz isso na realidade é o kernel, né? E que o sistema operacional ele funciona como uma cebola. Basicamente, ele é por camadas, onde o kernel é a parte principal, e isso vai se expandindo para as outras camadas, né? E aí, pessoal, essas outras camadas, né? Elas vão fazendo outras coisas, tá? Primeiro, o kernel faz a parte mais grossa, que é a junção, a comunicação entre software e hardware. Depois tem as bibliotecas. Depois tem a parte de softwares e também a parte de interface. E os sistemas operacionais eles podem ser divididos em 32 bits e 64 bits. Onde 32 bits são os sistemas C2 elevado a 32, então ele suporta ali aproximadamente quase 4 GB, tá? Dá 3,4. E os 64 bits, eles suportam uma quantidade bem maior. Ele suporta ali até 128 teras. Lembrando a todos que não é a quantidade, né, quantidade de memória que faz com que você instale um sistema ou outro, e sim o processador, tá? O processador que manda quando você pode instalar um sistema 32 bits ou um sistema 64 bits. Não adianta nada você ter, né, 8 GB se o seu processador não suporta 64 bits, tá bom? Falamos também sobre softwares livres. E qual que é a diferença do software livre, pessoal? Software livre é todo aquele que você tem acesso ao código-fonte. Então, você tem acesso e pode modificá-lo, tá? Então, por exemplo, quando você tem uma distribuição Linux, você tem acesso ao código-fonte. Se você souber programar, é evidente, você pode fazer modificações. Isso não quer dizer que é simples, tá, pessoal? Aliás, não tem nada de simples, tá? É bem complexo. E aí, né, você tem mais e mais dificuldades aí, tá? Tem que saber programar muito bem. Pessoal, o último exercício de hoje é sobre a tabela de configurações de computadores, né? É para ver se vocês entenderam mesmo como funciona cada peça. E como será? Vocês vão ter que criar 3 configurações diferentes. Um PC que vocês acham de entrada, toda vez que vocês ouvirem o termo entrada, é um PC básico. Um PC intermediário e um PC mais top. Tá bom? Tentem aí, por favor, pessoal. Dá um prazo bem grande para vocês.